A sessão da Câmara de Vereadores de ontem foi marcada por vários discursos e eu vou aqui salientar, vereador por vereador, os que participaram da tribuna. O momento da tribuna, que é quando o vereador se expressa e fala sobre os assuntos. O primeiro vereador que usou da tribuna foi o Denis Reis, que pediu 1 minuto de silêncio em respeito ao feminicídio provocado em Penedo, né? Quando eu digo ex-marido, ex-esposa, ex-companheiro, porque uma coisa dessa não tem mais como, acabou por matar a sua esposa. Não sei se eles eram divorciados, se já estavam divorciados, se não estavam, continua na condição de esposa. E ele falava sobre esse grande mal que assola a população brasileira, que é o feminicídio nos tempos modernos. Ele saudou a imprensa, né, e também a assistência, quem estava assistindo, e até os internautas. Disse que tem pedido empenho sobre empenho das polícias para evitar esses crimes, né? Falou sobre a saúde e disse que achava por bem que o tomógrafo de Penedo, que é um aparelho de muita precisão e utilidade para pancadas, principalmente na cabeça, que esse tomógrafo ele fosse utilizado de uma forma mais ampliada para a população penedense, vez que você não sabe a hora que você vai cair, bater a cabeça ou bater a cabeça em algum lugar, e sendo de noite, o centro de diagnóstico encontra-se fechado e o tomógrafo está parado. E aí a pessoa, dependendo do grau, né, ou dependendo da gravidade da situação, tem que ir para Piraca, ou Coruripe, ou Maceió, ou São Miguel dos Campos. Na certa, com certeza, a maior segurança seria Maceió, porque tem as clínicas 24 horas. Então ele falava de que era importante que tivesse em Penedo uma espécie de sobreaviso, né? Que a secretária de saúde estudasse uma possibilidade de se fazer isso. Quem falou sobre o sobreaviso foi a vereadora Amanda Lima. Ele não falou sobre o sobreaviso, ele falou que deveria procurar a Secretaria de Saúde, através da secretária ou coordenadora, para ver como ampliar esse atendimento. Depois, ele, em a parte, né, permitido, ouviu sim, aí sim, a proposta da vereadora Amanda Lima, que dizia, já que não pode ter o centro de diagnóstico 24 horas, porque torna-se muito caro, mas que se tenha um profissional de sobreaviso para a qualquer hora ou qualquer dia ser chamado e ir lá fazer a tomografia. A próxima pessoa, né, a usar o expediente da tribuna foi a vereadora Amanda Lima, que também manifestou o seu repúdio pelo feminicídio da professora em Penedo, professora Fernanda, e aí também enveredou pelo caminho da saúde e disse que a UPA, né, tem tido um bom desempenho, uma boa qualidade de atendimento, mas que precisa haver um ajuste entre pacientes e servidores, porque é uma questão de humanização. Quando você trata bem, até o paciente que está aperreado, ele aceita aquele tempo de espera com mais tranquilidade. E nesse tempo de espera é o que a enfermeira e vereadora Amanda Lima também fala sobre esse cuidado, né, de tratar bem aos pacientes. Parabenizou a gestão Ronaldo Lopes e a segurança promovida pela Guarda Patrimonial, né? Também enveredou pelo caminho sobre a Santa Casa e disse que fez parte da comissão, né, de fiscalização que foi a Santa Casa e que trouxe para a Câmara de Vereadores, já na sessão de ontem, uma prestação de conta de todos os recursos de emendas parlamentares que chegaram àquele complexo hospitalar, o que foi dito, né, pela vereadora Amanda, de muito boa qualidade a prestação de serviço da Santa Casa, e todo mundo sabe que saúde não é perfeita, e também pelo resultado, né, de se obter emendas parlamentares e serem esses recursos bem utilizados. Também agradeceu ao Ivo Costa, secretário de Serviços Públicos, por atender um requerimento da mesma. Depois foi Antônio Lira, que saudou a todos, voltou o tema morte da professora Fernanda, o feminicídio, e aí fez algumas considerações e pediu, né, por meio oral, uma indicação sobre o cemitério do Povoado, né, que
o cemitério está pequeno e está tendo dificuldades com relação a quando tem uma quantidade de pessoas, né, mortas, e que chega lá e está tendo dificuldade, porque às vezes a cova ainda está com um corpo recente. E isso tem dado criado um transtorno que não é pequeno e que não é bom. E esse cemitério desse povoado, ele está pequeno. E ele pedia então para se ampliar. Também falou sobre o calçamento do povoado Pescoço, que é uma luta dele, um pedido dele, uma solicitação dele. Depois ele defendeu ao movimento, né, dos skatistas de Penedo, propondo até a criação de uma pista para os skatistas, né, se divertirem, lazer, mas também treinarem. E, inclusive, esse momento foi motivado pela proibição pelos guardas patrimoniais para não se usar a calçada do antigo Banco do Brasil, passando pela Biblioteca Pública até a Agência dos Correios, pelos skatistas, que eles chegam ali e têm uma boa inclinação e é onde eles têm espaço, né, para os seus treinamentos, as suas brincadeiras, o seu lazer, que não deixa de ser esporte. E nesse aspecto, o Antônio Lira, ele foi muito feliz, né, ao defender esse movimento, porque quando você tem o jovem ocupado, você está dando a oportunidade dele não enveredar por outros tantos caminhos que não são bons. Sobre a visita à UPA, o vereador Antônio Lira falou até sobre algumas situações e tocou em um assunto que virou até motivo de muitos apartes com relação à qualidade da quentinha que é oferecida para o pessoal que trabalha na UPA, que é o pessoal que é plantão de 24 horas, né? Ou os que ficam lá durante o horário do almoço, o horário do café da manhã, o horário do jantar, porque tem que receber as suas quentinhas. E ele falava lá sobre essa qualidade da quentinha e todos que fizeram apartes fizeram, né, colocações de defesa da tese levantada pelo vereador Antônio Lira, mas pedindo que se fosse feito com mais apreciação, porque às vezes é pelo tempo, de tanto tempo que o mesmo prestador de serviço, né, leva a quentinha e que vai aquela coisa. Até em casa a gente enjoa da comida, todo dia a mesma comida, ou todo dia a mesma, aquela rotina. E isso foi defendido também pelos próprios colegas. Também falou sobre um problema do respirador, né, que tem que estar pronto para quando chegar um paciente com dificuldade respiratória. E também foi aparteado pelo vereador Beto da Farmácia, que tanto tocou na questão das quentinhas quanto na questão do respirador, inclusive sendo dito pelo vereador Antônio Lira que tem um respirador. Se chegarem duas pessoas com problema, como é que fica? Você vai ficar botando para um e para outro? Para um não dá. É uma coisa que tem que ser estudada pela gestão. Também foi à tribuna o vereador Léo Marques, né? Esse, como disse, iniciando o seu momento na Casa de Leis com o expediente da tribuna, e passou a defender também a causa dos skatistas, onde ele fez um discurso que é coerente e concernente à sua campanha, porque durante a campanha ele esteve aqui sendo entrevistado e ele dizia que seria um defensor das pluralidades, das múltiplas, né, faces da sociedade. E isso ele provava ontem ao dizer de que os skatistas têm o seu direito a essa pista de skate. É uma coisa que vai ser levada sob forma de indicação, acredito eu, para que o governo municipal estude isso. Enquanto isso, foi tocado no assunto também pelo Léo Marques, para haver uma compreensão da Guarda Municipal com relação a esse espaço à frente da Igreja do São Gonçalo e ali a descida do Banco do Brasil, antigo Banco do Brasil, antigo Fórum de Penedo, até as imediações ali do Correio, dos Correios, mais corretamente falando, para que eles tenham aquele espaço para utilizar. Se eles não estiverem atropelando ninguém, a roda do skate, ela é de um material, não é? Tem vários tipos, mas um deles é o polietileno, que ele não fere a calçada. Então,
criar aí uma fórmula de, no momento em que o comércio estiver fechado, que é quando esses skatistas mais gostam de utilizar, para haver uma compreensão e não o impedimento total, para não se gerar um mal-estar, né, com quem não está a fazer mal algum. Pelo contrário, está se preservando de contato com um mundo aí de violência e drogas. Também o Léo Marques, né, dizia de que era o momento de agradecer a Deus pela conquista do seu mandato e parabenizar aos colegas que também venceram as eleições, em sendo esta uma das eleições ou a mais disputada de todas as eleições de Penedo até os tempos atuais. Saudou ao a presidente do Sindispen, né? Falou sobre o café da manhã com o prefeito, que foi ontem, onde durante esse café da manhã o contato com 12 vereadores teve muitas informações, troca de informações, solicitações, tudo isso. E ele dizia de que foi um momento muito bom, porque ali ele pressentiu que o governo tem intencionalidade de atender às reivindicações dos senhores vereadores, tanto quanto os vereadores entenderam que o momento em que o município vive é um momento delicado pela ainda não aprovação do orçamento, né? E também comunicou que nesta reunião ele foi indicado como líder da bancada. E aí ele fala também que no decorrer da campanha se desenhou algo mais ou menos como uma campanha difícil entre dois candidatos muito fortes, mas que depois passou a prevalecer o mérito da administração Ronaldo Lopes, levando a uma vitória esmagadora do prefeito reeleito. Pediu para constar em ata a solicitação do Valdir Idalino sobre o encontro com os senhores secretários, coordenadores, diretores, as pessoas que são responsáveis por secretarias, para ter esse contato com os vereadores, para abrir um canal, né, de aproximação para acelerar reivindicações que tenham a se fazer por parte dos senhores edis. E convidou a todo mundo a participar neste final de semana da festa do povoado Tabuleiro dos Negros, onde o Léo Marques teve uma boa votação. Uma excelente votação, diria. Depois do Léo Marques foi a vez de Jorge Alves. E aí ele falava sobre o primeiro momento da tribuna para comunicar também a sua indicação como líder do governo. E fez uma reflexão sobre as últimas eleições. E o que dizia Jorge Alves? Que nas eleições que ele participou nos anos 2000, eram eleições onde se prevalecia o conhecimento, o companheirismo, o voto de gratidão, o reconhecimento de serviços prestados e coisa que o valha. Mas que nessa eleição ele havia se deparado com uma realidade completamente diferente, que foi o tema da minha abertura de programa, falando sobre uma coisa que, olha, eu vou aqui corroborar com a fala do vereador Jorge Alves, sem querer ferir a ninguém, mas eu tinha escrito uma matéria nos anos de 2016, que a eleição havia sido um estupro sobre os candidatos. E na época a sociedade penedense acolheu essa minha matéria e reconheceu que era verdade. Em 2016 já existia um assédio sem limites entre candidatos e eleitores, fazendo uma troca de interesses que é chamada de venda de votos ou compra de votos, e que hoje, dentro da lei, só encontra-se como crime se o eleitor denunciar que vendeu o voto a pulso. É a interpretação da redação final da lei. Não encontrando essa acusação do eleitor, a compra de voto está legalizada. E aí o Jorge dizia que a diferença entre esses dois momentos é muito grande e que a eleição torna-se até inviável financeiramente quando você olha para o que vai se receber e o que você tem que gastar para ganhar. Eu só digo uma coisa: ganhar sem gastar, ali não tem nenhum. E o Jorge Alves falava sobre isso e também ele fez a abordagem sobre o feminicídio e até citou que em 2008 fez um requerimento pedindo, né, a chegada em Penedo de uma delegacia da mulher, que não foi atendido. Em 2008 nós estamos em 2025. Ainda não foi atendido esse requerimento, que na verdade
sob forma de indicação, porque quem tem que fazer isso é a Prefeitura, junto com o Governo do Estado, para estudar, dentro da Secretaria de Segurança, um conjunto dos 3 órgãos para ver se tem como fazer a Delegacia da Mulher em Penedo, né? Também citou a reunião do café da manhã com o prefeito. Esses foram os vereadores que usaram da tribuna e que têm em parceria com o programa Penedo Real e com o jornal Correio do Povo, os quais estarão na parte da tarde de hoje todos em matérias no jornal Correio do Povo, com o vídeo de cada um dos senhores vereadores, inclusive os apartes que foram feitos, cada qual mostrando o seu trabalho para a população penedense, que é necessário. Político em silêncio é político escondido, e político escondido não ganha eleição.